Mercúrio deu as caras em WandaVision, mas espera aí, tem algo estranho aí. Esse não é o Aaron Taylor Johnson, esse é o Evan Peters. E, gente, tá todo mundo confuso. Tipo, sério que, tipo, a única pessoa, o único personagem, praticamente o único personagem que morreu no MCU tá de volta e não é o Aaron Taylor Johnson? Será que ele perdeu o emprego? Não me viu chegando? Essa piada nunca fica velha. Depois dessa aparição, a internet entrou em uma espiral, todo mundo ficou louco, todo mundo dizendo que, meu Deus, os X-Men entraram no MCU, é isso, aconteceu, o primeiro crossover. Calma, vamos com calma. Eu sei, você já está aí preparando os dedinhos pra comentar, mas você viu que a descrição audiovisual diz que entra o Pietro versão dos X-Men. O trabalho da descrição é justamente ajudar a gente a entender o que tá acontecendo, né? Vocês queriam o quê? Que eles descrevessem dizendo, quem aparece é o Evan Peters, ator muito conhecido por American Horror Story. Não ia dar certo com a piada, né? Então, convenhamos, isso não é o melhor argumento pra dizer que os X-Men entraram no MCU. Mas com esse vídeo, eu quero tentar entender o que é que pode estar acontecendo. Eu sei que a gente não tem muita informação até então até por isso eu vou tentar fazer uma coisa mais rápida só pra colocar as possibilidades na mesa de o que é que tá acontecendo, né? Mas antes disso, se inscreve aí no canal e ativa aí o sininho pra você receber todas as notificações, porque a gente tá fazendo aqui cobertura de WandaVision. Sai um episódio, sai um vídeo nosso também fazendo uma análise, então pra você não perder nada, já se inscreve aí. Ok, então antes de entrar no que pode estar acontecendo, vamos relembrar um pouquinho sobre quem é esse Pietro Maximoff aqui do MCU, né? A gente conheceu ele junto lá da Wanda na cena pós-créditos de Soldado Invernal e depois, melhor, em Era de Ultron, né? E ele veio a morrer em Era de Ultron, então a gente, na verdade, nem conheceu muito dele aí. No episódio 5 de WandaVision foi dada a informação do ano de nascimento do James, que é 1989, e essa é a primeira vez que a gente recebe essa informação. Então, assim, pode ser que seja algo relevante a gente ter em mente aí, porque por que eles deram essa informação só agora? Não sei, né? Então, é algo a ter em mente. Se o Pietro tivesse vivo e ele não tivesse sido instalado, ele teria 34 anos no ano de 2023, né, que é onde está a linha agora do MCU. A Wanda, ela teria 29 porque ela foi instalada, então seria 5 anos a menos aí. Eu espero que essa minha matemática esteja certa, porque enfim. Então o Pietro, ele morreu aos 26 anos. Assim, a gente não sabe exatamente o que aconteceu com o corpo dele, provavelmente teve um funeral, um enterro e coisas do tipo. A gente não viu isso porque ninguém se importou em dar a mínima pra ele depois que ele morreu. Então, enfim, foi o fim. Usando a lógica do que a Wanda está fazendo em WandaVision, que é usar pessoas que existem de verdade ali em Westview pra fazer parte dessa cidade, e agora que a gente descobriu, né, que o Visão é de fato um corpo, que ela está usando um corpo, reanimando um corpo, então a gente sabe que a Wanda, ela não cria, assim, até então a gente não entendeu ainda o que aconteceu com os filhos, né, provavelmente teve uma influência externa aí, mas a Wanda, ela não tem a capacidade de criar uma pessoa do nada, então a gente sabe que esse Pietro, assim, que apareceu na porta dela, ele provavelmente é baseado em uma pessoa real, é uma pessoa real, física, né, tem um corpo lá dele. Nesse sentido, não dava pra ser o Aaron Taylor Johnson aparecendo ali, porque ele morreu, o corpo dele tá enterrado há muito tempo, ele já foi, há muito tempo, não tinha como a Wanda tirar, sei lá, seria bem estranho, na verdade, se ela pensasse, eu vou tirar o corpo, o esqueleto do meu irmão debaixo da terra pra trazer ele à tona aqui, à vida. Isso seria bem impossível. Qual seria a próxima possibilidade ali? Eu quero muito que meu irmão venha, eu quero que meu irmão venha. Se a gente pensar que a Wanda, ela faria isso, vamos pra primeira possibilidade aqui, que tá todo mundo enlouquecendo e achando que pode ser real, que esse é o Mercúrio, de fato, dos X-Men, dos filmes dos X-Men que a gente assistiu lá da Fox. Agora que a Disney comprou a Fox, eles têm os direitos dos mutantes, têm os direitos de todos os personagens que estavam com a Fox, então eles teriam sim a permissão, né, de juntar tudo aí se eles quisessem. Quando tem esse momento de bater na porta lá, chegar alguém, a Wanda diz que não é ela que tá fazendo isso. Então, aquilo pode ter acontecido involuntariamente, ela pode ter feito isso e não ter, né, consciência de que fez, ou realmente pode ter sido alguma outra pessoa, algum outro ser influenciando nisso, que trouxe o Pietro até a porta dela. Se a gente considerar que a Wanda que fez isso, nada até agora, que foi apresentado até agora, baseia a possibilidade de ela trazer alguém de outra realidade. Isso não foi estabelecido aqui. A gente está usando informações, na verdade, que nem existem nessa história. A gente está usando, sei lá, ideias de que porque o multiverso vai abrir, já abriu. Não, gente, o multiverso não foi aberto aqui
Não é isso que aconteceu. Mas supondo, fazendo várias suposições e concessões pra fazer essa ideia dar certo, supondo que ela tenha um poder, além do conhecimento dela, um poder realmente bem Doutor Estranho, bem de dimensões e coisas do tipo, e ela tenha trazido de fato uma versão do Pietro, que não é a dela, mas que poderia servir como irmão dela. Vamos supor que ela fez isso. Se ela fez tudo isso e ela tem esse poder de controlar ele e colocar na consciência dele de que ela é irmã dele, mesmo que ele de fato não seja o irmão dela, por que ela não colocou também um conhecimento da existência do Visão na mente dele? Porque o Pietro conheceu o Visão, os dois se conheceram e eles não se reconheceram ali naquele momento. Então, sei lá, pode ser que ela não tenha pensado nisso. Ok, tudo bem. A gente tem que lembrar que o Mercúrio lá dos X-Men, ele na verdade se chama Peter Maximoff. Ele não tem a mesma origem da Wanda, é uma origem diferente. Ele nasceu lá na década de 50, em 1955 mais ou menos. Ele é filho, sim, do Magneto, com a mãe dele, né, a senhora Maximoff lá. Ele tem uma irmãzinha bem pequenininha, mas ele não tem a mesma história de origem que a Wanda. Então já tem isso a se considerar que seria uma coisa mais difícil de fazer ele vinha aquela realidade ali. Se a gente for considerar que a Wanda tirou ele da mesma época que seria sitcoms, mais ou menos dos anos 80, isso seria na época de X-Men Apocalipse. E a gente sabe que o Mercúrio está fazendo parte da história de X-Men Apocalipse. Então, gente, imagina. A Wanda tirou o Mercúrio lá dos X-Men. Imagina, tipo, essa força de que ela tirou ele de lá. Ou seja, a gente tem que considerar que ele foi retirado da história dos X-Men, que a gente já viu. E aí depois ela vai colocar ele de volta lá como se nada tivesse acontecido e a gente vai fingir que tá tudo bem. Isso seria extremamente bizarro. Então vamos aqui considerar uma possibilidade que é similar, mas ela daria um pouco mais certo. Que é de que se a Wanda de fato trouxe esse Mercúrio, esse Pietro de outra realidade, ela tirou de uma realidade em que a história de origem dele é mais próxima da dela. Assim, não seria um trabalho tão complicado, né? Controlar ele ali e meio que fazer ele fingir que ela conhece ela. Se ela tirasse ele de uma realidade em que ele tem a irmã Wanda, em que as coisas aconteceram similarmente a como aconteceu no MCU, seria um pouco mais fácil de, né, aceitar isso. Então, se a gente considerar isso, que a história desse Pietro seria bem mais similar à história do Pietro do MCU, ela só teria pego ele lá, roubado, vem pra cá, vem ser o meu irmão, e aí ela só teria que colocar na mente dele, olha, nada mudou aqui, é só sua irmã, deu tudo certo. Ainda é bem bizarro, mas ok, seria mais possível. Agora eu queria trazer aqui uma possibilidade, na verdade uma possibilidade bem mais aérea, jogada aí no ar, porque a gente vai ver, a gente vai ter um flashback em algum momento da temporada sobre o momento que aconteceu os experimentos ali que a Hydra fez com os gêmeos, né, pra eles terem os poderes. Então a gente vai ter algum flashback e a gente não sabe por que vai ter esse flashback. Seria possível eles fazerem um retcon? Agora que eles têm os direitos dos mutantes, eles vão colocar alguma coisa lá que a gente não sabia de, sei lá, os gêmeos serem um gene ali que foi o que permitiu que os experimentos dessem certo neles e não dessem certo em outras pessoas. É possível. Assim, eu queria aqui trazer uma breve história, uma breve complicada história do James Maximoff nos quadrinhos. Só pra gente ter em mente de que agora a gente tem um Pietro que a gente não sabe de onde vem e uma Wanda que as coisas estão acontecendo com ela e a gente não sabe pra onde está indo. Então vamos aqui, breve história do James Maximoff nos quadrinhos. Indo lá aos primórdios, o Magneto, o Erik Lehnsherr e a esposa dele, Magda, e os dois são sobreviventes do Holocausto. Eles vão lá viver a vida deles, eles têm uma filha. E aí acontece mais ou menos como aconteceu naquela cena com o Magneto em X-Men Apocalipse. Que ele tá lá vivendo de boas e aí chega um pessoal, queima a filha deles e aí o Magneto fica, né, pistola. E aí mata todo mundo, faz um negócio lá terrível. E aí a Magda, a esposa dele, fica tipo horrorizada e foge. Nisso que ela foge, ela já está grávida do James, da Wanda e do Pietro. Ela foge, ela vai parar numa montanha lá chamada Wundagore, que ela encontrou uma vaca autoconsciente chamada Bova. E aí esse ser ajuda ela a ter os filhos lá, os gêmeos. E aí quando ela tem os gêmeos, ela foge de novo, vai-se embora, e aí a Bova fica com esses gêmeos aí. E aí chega esse ser chamado Auto-Revolucionário, ele dá esses gêmeos para o casal Maximoff, o Django e a Maria Maximoff, que eles tinham perdido os filhos, e aí eles aceitam cuidar desses gêmeos. Só que aí acontece, né, aquele famoso retcon que sempre tem nos quadrinhos, mais ou menos ali em 2014, justamente quando ia acontecer a Era de Ultron, né, e eles queriam separar os gêmeos dos lances dos mutantes, né, porque eles estavam fazendo lá em Era de Ultron.
Acontece a história que diz que o Magneto, na verdade, nunca foi o pai dos dois. O que aconteceu é que eles sempre foram filhos ali dos Maximoff, e esse auto-revolucionário, ele na verdade sequestrou os gêmeos, fez experimentos neles lá, e aí devolveu eles se passando de mutantes, dizendo que eles eram mutantes. Beleza. Aí depois rolou outro retcon dizendo que, na verdade, os gêmeos são filhos da Natália Maximoff, que era ali irmã do Django Maximoff. E essa Natália foi a Feiticeira Escarlate original antes da Wanda. Então, assim, os poderes de feitiçaria dela teriam, de fato, uma origem mais, enfim, quadrinhos. Então, no fim das contas, eles não são mutantes, não são filhos do Magneto. Acontece isso, tipo, é uma confusão absurda em relação a eles nos quadrinhos. Mas pra que eu tô falando tudo isso? É só pra dizer que talvez a gente tenha um retcon também no MCU. Na verdade, nem necessariamente um retcon, mas que a gente descubra as coisas que até agora eles decidiram não nos contar. Justamente porque antes eles não tinham os direitos dos mutantes e eles não queriam abordar as origens ali dos aprimorados na época, né? Agora eles podem. Então talvez eles queiram contar um pouco mais do que vem dos quadrinhos, mas eu não colocaria minhas fichas em o Magneto aparecer em WandaVision, eu não colocarem minhas fichas em a gente ter essa conexão com os mutantes agora. O que a gente pode ter sim é tipo alguma coisa de gene aí, genética, coisas do tipo. Talvez role. Eu apostaria até que teria um pouco desse lance da Feiticeira Escarlate, porque já que a Wanda ela vai depois pro filme do Doutor Estranho, talvez ela descubra essa parte dos poderes dela que até agora ela não sabe exatamente como lidar. Então a minha terceira possibilidade, na verdade, é a possibilidade que eu tinha comentado lá no vídeo de análise, é a possibilidade que eu acredito que esse Pietro, na verdade, não é o irmão dela, poderia ser a figura vilanesca da temporada, que só está usando essa cara de Pietro. E ele é o Evan Peters pra fazer uma piada com a gente, o público. É isso, eu acho que é isso e não tem muito além disso. Eu acho que o Evan Peters não tá substituindo o Aaron Taylor Johnson, não é isso que tá rolando. E também não acho que isso é um significado muito além da piada que tá fazendo com a gente. Essa é a minha opinião, ele pode até ser, inclusive, o informante lá do Jimmy Woo, mas eu acredito que ele seja uma figura vilanesca aqui nessa temporada. E se ele for o vilão que depois vai chegar lá no Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, eu vou achar excelente, porque Evan Peters é um baita ator. E se você conhece ele de American Horror Story, você sabe que ele tem muito potencial de vilão. Agora, pra finalizar aqui, já que o Evan Peters, que era do universo ali da Fox, apareceu aqui, isso abre a porta pra outro dos X-Men aparecer também no MCU, eu acho que a gente tem que considerar sim isso uma possibilidade, até porque a gente vai ter o multiverso como algo muito importante nos próximos filmes ali do MCU. A gente sabe, né, que tem todos esses rumores de que o próximo filme do Homem-Aranha, o Homem-Aranha 3, vai ter as duas outras versões do Homem-Aranha, vai ter todos esses personagens de outros universos, e o próprio filme do Doutor Estranho se chama No Multiverso da Loucura. Então não seria absurdo a gente considerar que a gente pode sim encontrar essas versões de mutantes e X-Men que a gente viu na Fox aqui. Só que eu não acho que vai ter essa vazão de personagens pra cá. Eu não acho que eles vão só pegar, esse aqui vai vir pra cá e vai vir pra cá e vão ficar. Porque, gente, os mutantes são personagens muito importantes. Esse lance da mutação, de ser mutantes, não aconteceu no MCU ainda. E eu acho que eles não vão usar esse artifício do multiverso para justificar a existência de mutantes aqui dentro do MCU. Então eu acho que é uma coisa um pouco mais complexa, que a gente ainda vai entender um pouco mais. Eu acho que WandaVision sim é uma série que vai nos dar respostas sobre isso lá no final da temporada, e a gente tem muito a esperar ainda. Mas, gente, o multiverso não foi aberto ainda. Vamos com calma. Eu sei que em breve a gente vai ter outro episódio aí de WandaVision que pode dar mais respostas sobre essas perguntas que a gente tem aqui, mas por enquanto essas são as minhas considerações. Deixa aí nos comentários o que é que você acha que vai acontecer e novamente se inscreve aí no canal para você não perder a análise do episódio 6. E se você gostou desse vídeo, joga o like e até a próxima.